Olá, meus caros ouvintes! Começa agora mais uma edição do Ateneu Cast, discutindo assuntos do nosso público e tendo a participação ativa de vocês. Hoje, o assunto é super empolgante. Falaremos sobre as mudanças apresentadas para o novo ensino médio e as mudanças bem significativas nessa modalidade. Além disso, por ser uma reforma que impacta diversas estruturas de funcionamento dessa modalidade de ensino, é comum termos dúvidas sobre como será esse novo ensino médio, quando ele começa e o que muda com essa implementação. Por isso, saibam tudo sobre o novo ensino médio com informações precisas da nossa convidada, uma profissional de excelência para tratar do assunto. Estou falando de Maiara Gama, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, UFC, especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Universidade 7 de Setembro, Unicet, consultora pedagógica do SAS, Plataforma de Educação, atuou também na educação infantil do Colégio Ari de Sá e possui experiência com serviço de orientação pedagógica. Seja bem-vinda, Maiara! E vamos iniciar com a primeira grande pergunta. O ensino médio é a última etapa da educação básica e aproxima os estudantes da escolha profissional e da atuação no mercado de trabalho. Sabendo disso, explique as principais mudanças apresentadas para o novo ensino médio. Como as escolas podem se preparar para isso? Olá, muito obrigada pelas boas-vindas. Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade, Agradecer esse convite que me foi feito para falar sobre um assunto tão importante, tão relevante no nosso cenário educacional, que é a reforma do ensino médio, E diante dessa tua primeira pergunta, sobre as principais mudanças apresentadas com a lei da reforma do ensino médio, nós temos aí um objetivo muito claro quando essa lei foi aprovada, que é aproximar os conteúdos que são dados nesse segmento com o mundo em que esses alunos vivem, Aproximar o que é realizado em sala de aula, as necessidades e as possibilidades que esses jovens têm dentro do século que nós estamos vivendo, Um século bem tecnológico, um século em que os componentes socioemocionais estão em alta, Estão aflorados e que a gente precisa olhar, e mais do que nunca, um século que traz diversidade. Então, essa reforma tem esse objetivo central, que é aproximar a realidade dos alunos, o mundo dos alunos, desses jovens, com o que é feito em sala de aula, com o que é feito na escola. E essa proposição é feita para tornar esse ensino médio, esse segmento bem mais atrativo, Para reter esses alunos, para fidelizar esses alunos e para trazer uma mudança de postura, para que esses alunos consigam ter mais comprometimento com esse segmento, Para que eles se sintam mais engajados e mais empolgados com o ensino médio, já que agora nós vamos ter os itinerários formativos, que é uma das principais mudanças que o ensino médio vai trazer, O itinerário formativo ele vem com a perspectiva de trazer um caminho, Na verdade, de trazer vários caminhos para que os alunos possam escolher as suas afinidades, Então, se o aluno consegue entender que hoje as disciplinas de exatas são as disciplinas que ele tem mais afinidade do que as de humanas, provavelmente ele escolherá um caminho em que as disciplinas de exatas estarão mais presentes. E isso fará com que ele se empolgue mais, Com que ele se comprometa mais, com que ele se fidelize mais ao que está sendo dado, ao que está sendo solicitado, já que ele vem na perspectiva da sua escolha, Do que ele gosta, do que ele tem afinidade. Então, se eu posso citar uma mudança aí do ensino médio, essa dos itinerários formativos, dos alunos percorrerem os seus próprios caminhos, é a principal mudança nessa perspectiva. E as escolas, já nesse caminho de preparação, antes de tudo, a escola precisa ler os documentos, Primeiro a lei, o que a lei propõe, o que a lei está trazendo, quais são os objetivos dessa reforma, e depois a BNCC do ensino médio, que já vem aí trazendo a realidade da lei,
com o conteúdo que a gente conhece hoje dentro desse segmento. Então, o primeiro passo é esse, estar por dentro dos documentos legais para entender o que a educação brasileira está regindo, e depois a gente vai partir para a prática, entendendo como nós vamos colocar os pontos que estão dentro do documento de forma atuante dentro da escola. Maiara, para atender às mudanças do novo ensino médio, o novo Enem vai ter que também reformular sua proposta com uma nova divisão de acordo com os interesses dos estudantes? Já se tem definido como e quando isso acontecerá? Olha, o que nós temos hoje é uma previsão dessa reforma do Enem, dessa mudança, na verdade, né? De acordo com o que a lei propõe, né, a lei deixa bem claro que as avaliações externas, e aí eu não me refiro só ao Enem, eu me refiro a toda a avaliação nacional, ela precisará se adequar ao que foi reformulado dentro do segmento do ensino médio. Então, nós temos hoje até 2023 para concluir a implementação da reforma do ensino médio, né? Teremos 3 anos aí pela frente. Então, até lá, não é possível que tenhamos mudanças dentro do Enem. A nossa previsão é que em 2024, depois da total implementação da reforma do ensino médio, aí sim nós teríamos a primeira aplicação do novo Enem. Mas essa é só uma previsão. Existe uma possibilidade muito maior e uma certeza muito maior que 2025 será um ano realmente com a mudança do Enem. Mas pode ser, né? Existe a possibilidade aí para 2024. E esse Enem, ele vai ter um formato um pouco diferente do que ele tem hoje, né? Hoje ele é bem geral. Então, com essa reforma, nós teremos a possibilidade de, né, o Enem ser dividido em 2 partes. A primeira parte falando aí abordando aí os aspectos gerais de todas as áreas do conhecimento, e uma segunda parte, né, com itinerários formativos, abordando itinerários formativos. Mas para 2021, nós já teremos uma primeira mudança no que se refere a vestibular. Nós teremos aí a novidade do Enem Saeb, né? A partir de 2021, a prova do Saeb para o segmento do ensino médio, exclusivamente para esse segmento, servirá como nota de vestibular, né? Como nota de entrada nas universidades federais. E como que isso vai acontecer? Os alunos do ensino médio farão a prova do Saeb na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio, e aí a nota de cada uma vai formar uma média, e a partir dessa média possibilitará aí a entrada numa universidade pública. Essa nota, né, esse novo formato de avaliação é chamado de vestibular seriado. Então vai ser o ensino médio, né, um completão aí do ensino médio, né, com médias anuais, e aí a partir dessas notas anuais é que fará uma média final para o ingresso na universidade. Então, no primeiro trimestre de 2021, sairá uma matriz, né, uma nova matriz sobre esse Saeb, né, e aí os alunos da primeira série do ensino médio já irão realizar essa primeira prova de entrada na universidade. Mas o Enem que a gente conhece, o Enem tradicional, ele permanecerá da mesma forma. Então, em 2023, quando a turma da primeira série, né, de 2021 estiver na terceira série em 2023, eles terão 2 possibilidades de entrada na universidade. A primeira com o Enem que nós conhecemos, o tradicional de 180 questões, e a segunda com o vestibular seriado, de acordo com as médias, né, que ele foi realizando aí nas provas do Saeb ao longo do ensino médio, tá? Então, essas são as perspectivas aí de mudanças no vestibular. Muito bem! Informações importantíssimas, Maiara. Agora te pergunto, o que o SAS está fazendo para ajudar as escolas a começarem a fazer a adequação das mudanças para o novo ensino médio? Assim também, quais serão os benefícios para os estudantes com a nova organização curricular? O que você pode nos relatar sobre isso? Bom, segundo a Maria Helena Guimarães, a atual presidente do Conselho Nacional de Educação, ela é muito clara e objetiva sobre o ano de 2021, né? Ela afirma que 2021 é o ano de implementação do projeto de vida dos alunos, que é o primeiro itinerário formativo base para todos os alunos do ensino médio. E aí o que é que nós estamos fazendo? Nós criamos uma solução chamada Projeto de Vida,
que tem como base trazer a interatividade tecnológica para trabalhar conceitos como autoconhecimento, habilidades socioemocionais, fortalezas, possibilidades profissionais, como lidar com a pressão do vestibular, como organizar melhor minhas estratégias de estudo, como eu funciono dentro das perspectivas educacionais que eu tenho hoje, né? Quais são as minhas possibilidades maiores, minhas possibilidades menores dentro das disciplinas que eu estudo hoje. Então, todos esses aspectos que envolvem o fazer educação, o fazer estudar, o aprender a aprender do aluno, nós vamos estar projetando dentro dessa solução do projeto de vida. E depois de olhar para tudo isso, aí sim a gente começa a encaminhar esse aluno para um olhar do futuro, né, para entender qual cidadão ele quer ser, né, o que é que ele vislumbra como cidadania, qual profissional ele quer ser, qual profissão ele seguir. Então, vai muito mais de um teste vocacional para entender qual vai ser a escolha desse aluno, né? Vai uma profundidade, né? Vai para do autoconhecimento até quais são as minhas possibilidades futuras. Então, esse projeto de vida que o SAS está preparando, né, está implementando aí nas escolas, vai ser aplicado em 2021, seguindo as orientações da nossa atual presidenta do Conselho Nacional da Educação. A partir do segundo semestre, nós estaremos elaborando pilotos de itinerários formativos junto às escolas, para fazer os primeiros testes, entender o que pode funcionar, o que pode não funcionar, para que em 2022 nós já tenhamos uma linha de aplicação de itinerários formativos. Então, esses estão sendo os nossos primeiros passos para ajudar as nossas escolas na reforma do ensino médio, tá? Mas a clareza e o objetivo da reforma do ensino médio da lei, por que ela foi aprovada, né? Com o objetivo de aproximar o aluno, a escola ao mundo atual do aluno, né? Trazendo mais necessidades do jovem de hoje, trazendo mais possibilidades do jovem de hoje, né? Vai muito nessa tua pergunta, sabe? O principal benefício para os estudantes desse novo ensino médio vai ser a atratividade que esse ensino médio vai trazer. Então, a gente torce muito e está muito esperançoso que, com o aluno podendo escolher o seu percurso, os seus caminhos, por onde ele deve seguir, quais disciplinas ele tem mais habilidade, quais disciplinas ele gosta mais de estudar, né, dentro daquela profissão e daquela carreira que ele deseja seguir, nós acreditamos que nós seremos um aluno mais engajado, né, mais feliz com o que ele está estudando em sala de aula, né, com o que ele está estudando na escola. Então, o principal benefício da reforma do ensino médio é justamente esse, trazer para mais perto esse aluno do ensino médio, fidelizar esse aluno no ensino médio e fazer com que ele se torne ainda mais comprometido com o que ele está estudando lá. Então, acho que tem uma máxima muito legal sobre essa reforma, que é assim, ter mais alunos na escola, alunos mais felizes. Né? Então, não é só ter mais alunos, mas ter mais alunos muito mais felizes do que eles são hoje. Então, esse é o principal benefício aí da reforma do ensino médio, tá? Agora pergunto, como ficará a oferta de educação física, arte, sociologia e filosofia? E língua portuguesa e matemática? E a língua inglesa? Por que foi escolhida como obrigatória? Olha, eu recebo muito essa pergunta, né? Muitos alunos curiosos para saber sobre isso. A primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês é que as disciplinas, né? Todas essas disciplinas, sociologia, filosofia, arte, educação física, todas elas continuarão sendo contempladas no ensino médio. O que é que acontece? Língua portuguesa e matemática, elas são consideradas disciplinas obrigatórias porque elas estarão sendo contempladas nas 3 séries do ensino médio, né? Então, elas são disciplinas que não deixarão de ser contempladas nas 3 séries do ensino médio, porque são disciplinas que vão para além do conteúdo que está sendo trazido ali no ensino médio. Ela vai para a formação do cidadão, para a formação daquele adulto. Então,
É no sentido de o adulto conseguir se comunicar com o outro, né? O adulto conseguir ler um outdoor, um adulto conseguir ler um rótulo, um adulto conseguir entender uma propaganda, um adulto conseguir se comunicar de forma oral, de forma corporal, né? Então, essa questão da comunicação, essa questão da oratória, então é uma questão de comunicação na sociedade, de ler o mundo em si. É um adulto, um cidadão conseguir passar um troco, um cidadão conseguir fazer as contas aí de uma fatura de cartão, do cidadão conseguir calcular os juros em cima de um financiamento. Então, são necessidades de sobrevivência no mundo. São características que diferem o ser humano de outros animais, né? Posso dizer assim. Então, as disciplinas de língua portuguesa e matemática, elas contemplam aí o que há de essencial para uma vida humana, tá? Então, elas são obrigatórias nas 3 séries do ensino médio. A língua inglesa, de acordo com o artigo 35 da LDB, ela é uma língua franca mundial. É uma língua que ultrapassa qualquer fronteira geográfica. É uma língua que está presente em tudo que é canto do mundo. Então, os alunos, eles precisam ter ciência dessa língua. Eles precisam conhecer essa língua para que eles possam ter essa linguagem mundial e abrir aí o leque de possibilidades, tá? Então, é uma disciplina também que vai estar sempre presente nas 3 séries do ensino médio. Já as outras disciplinas, elas não precisam estar obrigatoriamente nas 3 séries. Então, a gente pode estudar aqui física e química só na primeira e na segunda série. Na terceira série, não estudar. Na terceira série, eu vou estudar só biologia, né? E assim por diante. Eu vou estudar só artes na segunda série. Ou nas 3 séries, essas serão escolhas da escola, que a escola falar. Mas a BNCC traz como possibilidade. Então, a escola pode escolher uma série, 2 séries ou as 3 séries. Mas língua portuguesa e matemática não. Elas estarão obrigatoriamente nas 3 séries do ensino médio. É por isso que elas são elencadas aí como disciplinas obrigatórias, tá? Então, tudo vai ser trabalhado. A questão é que algumas disciplinas, elas não terão tanto aprofundamento de acordo com a escolha do aluno. Então, se o aluno escolher um itinerário formativo que se encaminhe para as humanas, fica muito claro que ele vai estudar as disciplinas exatas de forma mais base, né? Exceto matemática, mas as outras disciplinas ele vai ter uma base, mas não vai ter um aprofundamento, porque o aprofundamento que ele vai fazer são nos itinerários com disciplinas da área de humanas, que foi de acordo com a sua escolha. Então, essa aí é a principal diferença do que a gente conhece hoje para que a reforma do ensino médio nos propõe, tá? Maiara, ideias desafiadoras dentro desse novo contexto que estaremos abordando no futuro. Muito bem explicado por você. Agora, te pergunto, com a nova mudança do novo ensino médio, o aluno deverá se preocupar mais com a prova do Enem ou com seus desempenhos e notas escolares? O que essa mudança deverá ocasionar no comportamento estudantil dos próximos anos? O que você acha? Então, eu vou ser bem objetiva e bem clara nessa resposta, tá? O Enem, o novo Enem, que provavelmente terá sua primeira aplicação em 2024, ele terá que, obrigatoriamente, se adequar ao que a reforma do ensino médio propõe. Isso já está, inclusive, dentro da lei. E aí eu não falo só do Enem, eu falo de todas as avaliações externas que envolvem o ensino médio. Nenhuma avaliação externa, nenhuma, poderá cobrar aquilo que não é dado no ensino médio de forma obrigatória. Então, o Enem só poderá contemplar conteúdos que foram dados de forma obrigatória dentro do ensino médio. Então, é o Enem que vai se adequar ao que está sendo dado e não o contrário. Isso significa dizer que um aluno que se preocupar com o seu desempenho, um aluno que se preocupar com suas notas escolares, um aluno que se dedicar, que for comprometido com o seu desempenho total no ensino médio, consequentemente, ele estará se dedicando à prova do Enem. Isso vai ser uma consequência,
né? Porque ele vai estar estudando dentro do segmento, né? Ele vai estar estudando no ensino médio e automaticamente ele vai estar se preparando para o Enem. Além disso, nós temos o vestibular seriado, que vai trazer muito mais compromisso para esse aluno, né? Então, talvez essa seja uma grande mudança no comportamento dos alunos nos próximos anos, justamente por causa do vestibular seriado. Como ao final de cada série do ensino médio, ele fará o SAEB, né, com o comprometimento de ser uma possível nota de ingresso na universidade pública, ele vai ter que estar muito mais comprometido, muito mais antenado, né, muito mais dedicado, porque esse vai ser um processo anual também, não só lá no final do ensino médio. Então, bem simples, o aluno que for dedicado em todo o ensino médio, consequentemente estará se dedicando ao SAEB, vestibular seriado, e ao Enem também, lá no final do ensino médio, porque o Enem só cobrará aquilo que for dado de forma obrigatória, tá? Então é isso, eu agradeço demais a oportunidade de ter conversado com vocês sobre um assunto tão relevante. Espero ter podido aí ajudar, ter tirado dúvidas e em breve a gente se encontra de novo para bater mais um papo sobre assuntos que envolvem a educação, tá? Muito obrigada! Chegamos ao final de mais um episódio e gostaríamos de agradecer a você, Maiara, por sua brilhante participação. E teremos sim outros momentos para conversarmos sobre educação. Muito obrigada! E para nossos ouvintes, digo que mesmo após essa edição ainda surgirem dúvidas, voltem a ouvir o episódio, pois por ser uma reforma que impacta diversas estruturas do funcionamento da modalidade de ensino, é comum ter dúvidas sobre como será esse novo ensino médio, quando ele começa e o que muda com sua implementação. Por isso, saiba tudo sobre o novo ensino médio com as informações precisas dadas por Maiara Gama. Agradeço a participação de todos e até a próxima.